repente você dorme, aí você acorda, aí tem um neném imenso na sua barriga. O assunto do canal vai ser maternidade preta. Eu sou a única do coletivo que sou mãe e isso acaba interferindo e atravessando a minha vida de um jeito diferente das meninas, até na hora da organização, né, das atividades. No caso, a gente torce para deixar de ser a única mãe em breve, mas vem tentando contaminar as amigas não. E vocês pensam na maternidade? Eu falando enquanto filha, olhando aqui, minha mãe não teve a estrutura familiar, não foi planejado, nada do tipo, mas, nossa, foi muito diferente. Você falando como é isso do filho, de ser um ser humano e de junto, eu acho que vendo a minha mãe não foi isso, mas aconteceu, sabe? Assim, foi. Então, tô aqui. Nasceu agora. Tá Vamos. aqui, vambora. Eu já fico pilhando assim, mas a questão de ser mãe é a questão desse planejamento, porque eu, apesar de, eu tenho 23 anos e eu não consigo encaixar esse planejamento do filho, casamento na minha vida atual. Não consigo. Eu só fico pensando assim, eu viajando, eu me formando, eu mestrado, eu doutorado, eu casado, eu filho. Não consigo encaixar. E eu acho muito incrível você, tipo assim, ter encontrado alguém que aí teve a possibilidade de pensar nisso e casou e, agora dá pra ter um filho bom, vai ter filho mesmo. E eu não consigo pensar nisso. Assim, por mais que eu tenha um companheiro que de fato divide comigo todas as atividades, eu acho que eu diria até que ele faz muito mais coisas na organização da rotina do Matias do que eu. É um fator que eu sempre tenho que levar em consideração, né? O filho, né? O que fazer com a criança quando você tem uma atividade a ser feita, mas principalmente como que essa criança veio parar na minha vida, né? Foi cegonha ou não foi? Cegonha, não foi cegonha, perfeito. Não, porque assim, eu lido com o Matias, né, com meu filho, de um jeito muito tranquilo e muito aberto e aceito todo tipo de ajuda, porque ele foi uma criança extremamente planejada, né? Matias foi planejado. Eu e Leandro, a gente era namorado e a gente já começou a namorar morando junto, assim. Então a gente, quando resolveu que a gente queria ter um filho, a gente casou para ter um filho. Obviamente que isso não é regra, as pessoas não precisam casar para ter filhos, mas isso era uma questão para mim, na minha vida. E aí nós casamos e engravidamos exatamente 2 dias depois do casamento. Mesmo assim, se fizer as contas lá certinho, eu já saí da lua de mel grávida. Caraca. Isso é bizarro. Foi Eu casei pra para fazer fazer o Matias. Planejamento é isso. Planejamento é isso. E nem virginiana. Não, meu ascendente. Ai! Tem isso. Nossa. Mas só que teve uma coisa, assim, antes da gente casar, como eu já sabia que eu queria casar pra isso, pra engravidar, eu já comecei, virginianamente louca, a procurar médicos e fazer preventivos e tomar ácido fólico 6 meses antes de engravidar. Uau. Assim, eu me programei pra ser mãe, né? Eu não fui mãe por acaso, eu me programei pra isso. E mesmo assim, mesmo com todo esse planejamento, toda essa programação, uma criança altera completamente a nossa rotina. Totalmente. Eu pensei assim, vou casar, vou ter o filho, eu vou ter o bebê e quando ele nascer eu passarei os 4 meses ali de licença maternidade e voltarei para minha vida normal. Bota na creche. Só que não aconteceu isso. O planejamento furou assim que o neném nasceu. Até eu fazer, tá certo. Ele já nasceu. Depois já só tempo. Isso. Não, mas
acaba sendo a mesma coisa, porque assim, por mais que eu tenha planejado antes, num momento eu me conecto com a sua mãe, que é o nasceu, agora foi. Porque não tem, o planejamento acaba quando o neném nasce. Não tem como manter planejamento depois que o bebê nasce, entende? Não tem como. Depois que nasce, você tem que dar conta de uma vida. E aí vale tudo. Né? Vale tudo. Vale o que quiser. E você? Aqui você faz noiva aqui. Eu acho, inclusive, que é a próxima a ter filho. A próxima mãe do rolê. Isso é uma pressão. Mas é assim, Mas é pressão, Mas que é é melhor. a intenção. É meio que um momento delicado, porque já tenho alguém, já tô com 30 anos e as pessoas ficam nesse já. Você já tem 30 anos, você já vai casar, você... E aí, cadê a criança? Cadê... Eu sei na minha família de pessoas que já estão olhando roupinhas de criança, por exemplo. Que pressão. É uma pressão bem louca e não é algo que eu quero pra agora, assim. É algo que eu quero muito, mas não é o que eu quero pra agora. Tipo, eu tenho um plano na cabeça de vou ter uma criança, pode ser. Nasceu beleza, foi tudo lindo, aí a gente vai adotar. A gente é muito louco, né? A gente vai pro próximo passo que provavelmente vai ser adotar, porque eu não sei se eu vou querer ter 2 filhos da barriga. Eu tenho Mas aí algumas também questões. a gente tá partindo do pressuposto que a gente, assim, eu queria ser mãe. Isso era uma coisa que funcionava pra mim, né? É uma coisa que eu tenho vontade também, mas eu tenho muito medo da experiência toda. Então, assim, porque é tudo muito delicado, né? A gente não lida só com uma mulher grávida, a gente lida com uma mulher preta grávida. Sim. Que a minha vida toda eu cresci ouvindo minha família dizendo que eu desloquei a bacia da minha mãe quando eu nasci, porque eu era muito grande. E aí, depois que eu entrei no coletivo, que eu comecei a ter ideia das violências que o corpo da mulher sofre, e conversando com a minha mãe, a gente entendeu que não fui eu, Tainá, que desloquei a bacia da minha mãe. Ela sofreu uma violência no parto, sabe? E essas coisas é mais o que me dá medo, assim. Primeiro de ter uma pessoa mexendo na barriga, né? É um negócio que vai estar mexendo. Eu tenho medo disso. Eu tenho pânico de pensar um negócio aqui que eu não vou poder dormir de bruço. Gente, não é assim. Não é de repente você dorme, aí você acorda, aí tem um neném imenso na sua barriga. Não é assim. Bebê dinossauro. Isso. Primeiro você entende. Tô grávida. Aí conforme o tempo vai crescendo. Tá? Vai crescendo. Tem aquela coisa de 9 meses. Quando chega 9 meses é de fato meio bizarro, assim, né? Porque a criança já é um ser autônomo que ouve uma voz que conhece e se mexe, assim, respondendo vozes. Sim. Meu Deus. Sim. A Thay tocou um assunto que é importante, assim, porque tem essa maternidade idealizada, né, de que a gente acaba já, em alguma medida, conseguindo ter acesso, né, estar no coletivo faz a gente ter essa consciência, né, das violências que a gente pode sofrer na rede pública e na rede particular de saúde, não tem jeito, mas também faz a gente ter acesso aos nossos direitos com relação à nossa maternidade. Eu sou uma mulher preta, periférica, que acessou a universidade, sabe? Então, quando eu fui engravidar, eu já sabia coisas horríveis que acontecem com a gente mesmo. Então, eu tive a oportunidade de passar 6 meses. Olha isso, que isso não é real pra gente. De onde você vem, né, Jéssica? Da Baixada, Isso é a maternidade preta é, tipo, lá onde mais mata a mulher preta Sim, no parto, cara. sim. Belfort Então, eu Roxo, morria principalmente. Eu morria de medo. Então eu passei 6 meses procurando um médico. Isso não é real pra mulher preta no Brasil, né? Eu fui em vários obstetras, assim. Então até eu conseguir chegar num lugar que eu me sentisse segura
ter um filho, gente, eu tô falando aqui de uma realidade que é impensável para os números que a mulher preta tem que enfrentar hoje no Brasil. Assim. Mas a realidade da maternidade é essa. E aí, por mais que eu tenha conseguido me organizar para ter o filho, eu me encontrei com a mãe da Jéssica em algum momento, que depois que o filho nasce, não tem jeito. Eu quero voltar a ser a mulher que viaja, a mulher que é dona do próprio tempo, a mulher que é dona, enfim, do próprio trabalho. E aí, como é que faz isso, né? Então, acho que a gente tem aqui conversa para, acho que, 57 vídeos, né? Vamos. E eu nem E a Su abri. nem falou e eu queria falar mais coisas já. Então, como a gente faz? A gente continua nos comentários e nas nossas redes? Claro. E se Quem tiver sabe muito um comentário, a outro gente vídeo. vem num outro vídeo. Eu acho que a gente vai acabar precisando fazer um segundo vídeo sobre maternidade num outro momento, porque é muito assunto que a gente tem pra falar sobre isso. São muitas dores que a gente tem pra contar, mas também são muitas alegrias que a gente tem pra compartilhar sobre esse assunto. Então, eu vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo dúvidas que vocês tiverem, assuntos que vocês quiserem que a gente fale, que estejam dentro do tema maternidade. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês achem que se interessem por esse assunto e Seguir a gente nas nossas redes sociais. e apertar o sininho. A sua, Obrigada, até o próximo vídeo.